A arte durante o realismo. Introdução. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada na vida. Focando principalmente no teatro e nas artes visuais, muitas vezes, o realismo vinha com um tom de crítica e denúncia da sociedade. Artes visuais. O termo realismo geralmente é usado para designar desenhos, esculturas e pinturas que tenham uma representação objetiva da realidade, ou seja, uma forma de reproduzir a realidade como ela é. No entanto, o termo realismo no âmbito das artes visuais diz respeito ao princípio estético que surgiu na segunda metade do século XIX. Na França, em reação ao romantismo. Artes visuais. As expressões realistas também são sentidas no Brasil, manifestadas em paisagistas como George Green, Modestos Brocos, Benedito Calixto, Castaneto, Clóvis Graciano e outros. Também é possível pensar numa pintura com base em fundamentos realistas, nas obras de Almeida Júnior, com suas representações dos costumes de interior paulista. Algumas esculturas do Auguste Rodin. Escultura. René-François Auguste Rodin foi um importante escultor francês. Desde criança demonstrou grande interesse por escultura. Aos 13 anos de idade, entrou para uma academia de artes, para aprender os princípios básicos das artes plásticas. Interessou-se e estudou também, por conta própria, anatomia humana, para utilizar os conhecimentos na elaboração de suas esculturas. Aos 18 anos de idade, começou a trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na elaboração de esculturas em bronze. Auguste Rodin não se preocupou com a idealização da realidade. Ao contrário, procurou recriar os seres tais como eles são. Pintores realistas. Um dos maiores artistas realistas, Gustave Courbet, 1819-1877, foi um pintor francês, um dos pioneiros da pintura realista no século XIX, que procurou retratar o cotidiano de forma imparcial e objetiva, evitando as pinceladas intensas e dramáticas dos românticos. Jean-Désiré Gustave Courbet nasceu em Ornans, interior da França, no dia 10 de junho de 1819, filho de ricos proprietários rurais. Desde cedo mostrava interesse pelo desenho e pela política, influenciado por seu avô, que externava um forte sentimento republicano. Com 12 anos, ingressou no seminário de Ornans, onde iniciou seus primeiros estudos de artes. Em seguida, entrou para uma escola em Besançon, onde deu continuidade às aulas de desenho. Em 1839, Courbet vai morar em Paris, para dar continuidade aos seus estudos. Frequentou o estúdio do pintor Charles Steuben. Autorretrato de Courbet, produzido aproximadamente em 1843. Dança. Neste período da história, especialmente no final deste século, surgiram e ganharam força diversos ritmos, novas formas de movimentos e criação, todas entretendo, inspirando nas danças teatrais que ensinadas para entreter os espectadores e caracterizada pelos passos bem marcados. No Brasil, nestes independentes desde 1822. Fomos fortemente influenciados pela cultura europeia. Muitas danças que devoções religiosas foram trazidas pelos portugueses e ficaram presentes em nossa sociedade. As danças daquela época eram valsa, polca, tango, milango, habanera, machixe, bolero, balão, chote, quadrilha, country, carimbó, balé e sapateado. Os
tipógrafos que melhor desenvolveram a narrativa de dança teatral foram Auguste Bournovier e Marius Petita. Teatro realista. Uma vez que o realismo surge com o intuito de pôr fim ao movimento romântico, os personagens do teatro realista são pessoas comuns e, portanto, não idealizadas. Os temas mais recorrentes são ligados ao cotidiano, às fraquezas humanas e também aos problemas de ordem social. A linguagem utilizada nos textos de dramaturgia da época é simples, coloquial e objetiva, com o intuito de demonstrar a realidade tal qual ela é. As mudanças ocorreram também nos próprios teatros. Buscava-se uma forma grandiosa que privilegie as boas condições visuais e acústicas. Os principais autores do realismo cênico rejeitaram a linguagem poética, a fala artificial e a declamação. Passou-se a utilizar as ações e os diálogos. A encenação devia ser real, o mais próxima possível da realidade. Então surge um novo método de interpretação. O ator tende a incorporar a psicologia do personagem. Música. Nessa época, a música ficou meio que de fora desse movimento, principalmente a música instrumental. No entanto, compositores como Verdi, Mendelssohn, Rossini e Bizet fizeram música para as óperas. Eram grandes produções e fizeram grande sucesso. Giuseppe Verdi. Os Lombardos na Primeira Cruzada. Sempre representado no Teatro alla Scala de Milão, em 11 de fevereiro de 1843. Mendelssohn. Algumas das suas mais conhecidas obras são a abertura e a música incidental para o Sonho de uma Noite de Verão, que inclui a famosa Marcha Nupcial, o Concerto para Violino, os dois concertos para piano, cerca de 100 lieder, a abertura, as Hébridas, a Sinfonia Italiana e Escocesa e os oratórios Paulo e Elias. Multimídia. As décadas de 1820 e 1830 marcaram o surgimento dos primeiros processos fotográficos. Após um longo período de gestação que durou alguns séculos, é através da fotografia que a arte e a ciência provocaram seus efeitos mais impressionantes sobre o pensamento do homem comum contemporâneo. Foi no final do século XIX, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. No século XIX, muitos aparelhos que buscavam estudar o fenômeno da persistência retiniana foram construídos. Este fenômeno é que mantém a imagem em fração de segundos na retina. Desde o seu nascimento no século XIX, a fotografia conquistou o espaço no cotidiano das pessoas, retratando costumes, artes e cultura, além de se tornar uma fonte de renda para muitos trabalhadores. Em 1839, ocorreu a chegada da guerreotipo, uma das primeiras formas de reprodução fotográfica, ao Rio de Janeiro. Realismos nos seus vários contextos históricos e como elemento básico da construção da imagem, desde o nascimento até o dia de hoje. Através da utilização de novas ferramentas de representação, falamos também da experiência de pintar, sobre a pertinência da pintura figurativa, o desejo de imediacia, que é aqui referido através dos meios da fotografia, obra de um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando ao longo de muitos anos, um conceito relacionado com a produção da realidade que nos rodeia. Tal como modo interpretada, esse desejo de interpretação da realidade leva-nos a novos métodos de reprodução da imagem, que hoje estão disponíveis e que proporcionam aos artistas técnicas e métodos que fazem com que a realidade continue a ser um assunto de eleição.